Boa noite, meu nome é Gustavo Figueiredo e junto com meu colega Matheus Lima, a gente vai fazer a apresentação da prática 5 do Laboratório de Eletromagnetismo. O tema principal da prática 5 é o método das imagens, mas antes de começar a falar sobre ele, eu vou dar uma leve introdução, uma leve pincelada, né, sobre campos elétricos e campos magnéticos. Como já foi visto, um campo eletrostático ele é gerado por cargas estáticas ou estacionárias. Se as cargas se movem com uma velocidade constante, um campo magnético estático ou magnetostático é gerado. E um campo magnetostático é gerado por um fluxo de corrente constante. E esse fluxo pode se consistir de correntes de magnetização, como as correntes do interior de um ímã, correntes de feixe eletrônico ou corrente de condução, como por exemplo as correntes em fios condutores. Falando agora sobre o método das imagens, a gente pode aplicar ele quando a gente tem uma dada configuração de carga próxima a um plano infinito condutor e perfeitamente aterrado. O que acontece? Por exemplo, se a gente tem uma carga carregada positivamente a uma distância d desse plano, a carga ela vai induzir uma carga negativa nesse plano com a mesma distância d, só que com o sinal trocado, tanto a carga induzida quanto a distância. Por exemplo, se a gente tinha uma carga a 2 metros carregada com mais que com 2 metros de distância do plano, a gente vai entre aspas, né, induzir como se fosse uma carga com a distância menos 2 metros do plano com a carga carregada negativamente. É como se a gente visse um espelho, onde a carga que a gente tiver, que a gente está analisando, induz uma carga de sinal oposto e que tem a mesma distância, só que como se fosse para dentro desse plano infinito e perfeitamente aterrado. É como se a gente visse uma imagem virtual da carga de sinal trocado, mas com o módulo da distância até ela sendo o mesmo valor. Agora indo para a parte da densidade de fluxo magnético, a gente pode definir, né, a densidade de fluxo magnético pela letra B maiúsculo. E ela é similar à densidade de fluxo elétrico, que a gente usa a letra D, né, D maiúsculo para representar. Assim como o D é igual à constante dielétrica do meio vezes o campo elétrico, a densidade do fluxo magnético está relacionada à intensidade do campo magnético H, que pode ser determinada via lei de Ampère. Então, a relação fica com fluxo magnético igual a campo magnético vezes a permeabilidade do espaço livre, que é uma constante definida pela letra μ0, que é dada em henries por metro e tem o valor de 4π vezes 10 elevado a menos 7. Agora, indo para a parte prática do relatório, foi pedido que a gente calculasse o campo elétrico das 3 fases, de cada uma das fases da empresa ST trifásica, né? E calculasse também a contribuição dos 3, né? O campo elétrico total dos 3. Para isso, a gente desenvolveu um código no MATLAB, sendo esse o código. Nessa parte do código, a gente vê que a gente usa 2 laços for, né? Que são para varrer em todos os pontos, todas as contribuições de cargas em todos os pontos desse campo elétrico. Depois disso, a gente vai juntar todas as contribuições, somá-las e assim achar o campo elétrico total, né, que é a contribuição do campo elétrico da fase A, com da fase B e com da fase C. Mas para isso, primeiro a gente tinha que calcular todos os pontos e a partir, né, do teorema da superposição, por isso que a gente pode usar isso, a gente calcular o campo de cada fase. Para isso que a gente usou os laços for para varrer todos os pontos possíveis e todas as
Agora a gente já tem o finalzinho do código, né? Como eu falei, vai ser a parte do plot, né? Que vai plotar tanto o campo elétrico A, quanto B, quanto C, como também a soma dos três, né? Que é o campo elétrico total. Esses foram, esses foram os resultados obtidos, sendo esse campo de preto a contribuição total, né, que é a soma da fase A, B e a C, e as outras demais cores, as fases A, B e C. Simulamos então uma situação dita por norma, para as linhas de transmissões de 13.8 kV. Essas linhas de transmissão são comuns em zonas residenciais. Para isso, então, definimos a nossa altura como 5.5 e o nosso ΔV colocamos um valor de 13.8 kV para podermos ver os resultados relacionados a ele. Obtemos então os resultados da linha de transmissão de 13.8 kV e observamos, principalmente no gráfico 3D, conseguimos notar mais notoriamente como fica essa variação em relação às distâncias, principalmente considerando o plano XY. Algo interessante a se notar é a intensidade do campo elétrico, que aumenta bem mais quando comparado ao resultado anterior, na fase B, em relação à fase A e C. Alteramos então novamente o nosso código para pegarmos uma linha de transmissão de 765 kV e a colocamos em 12 metros de altura. E para isso apenas alteramos o H no código, né, e o ΔV, e o valor que inserimos em ΔV, como mostrado no slide. Os resultados obtidos então para essa linha de transmissão estão demonstrados nesse slide, onde a fase B apresenta um campo elétrico logo abaixo da fase B. O campo elétrico que se apresenta é bem menor quando comparado à fase A e C. O que conseguimos notar com todo esse experimento e com toda essa prática, primeiramente, foi a funcionalidade do método das imagens, que conseguimos comprová-lo aqui e observá-lo bem. Mas algo que se torna interessante de notar é que, enquanto o módulo da intensidade do campo ele se altera em relação à tensão da linha, em questão de valor máximo, é interessante ver como a altura influencia tanto a intensidade dos campos, principalmente se compararmos a fase B, o local imediatamente abaixo da fase B, para as diferentes alturas e linhas de transmissão. Tendo em vista que, para a linha de transmissão que estava a 7 metros de altura, nós tínhamos uma diferença de valor máximo entre as fases A e C considerável. Quando diminuímos essa altura para 5.5, essa diferença diminuiu bruscamente, e quando colocamos ela para 12 metros, ela subiu muito a diferença entre os picos, no caso, considerando a fase B, fase A e fase C, onde fase A e fase C ficavam com o valor de pico iguais, isso devido à equidistância que eles ficam da fase B, e a fase B sempre tendo valores de pico menores, isso devido à influência que ela sofre da fase A e fase C. Algo também interessante a se notar é que imediatamente abaixo da fase B é impossível de notar um campo lá. Pelo menos isso ocorre por conta de uma limitação matemática, e também por uma questão de que as forças das fases A e C se anulariam no ponto logo abaixo da fase B. Dessa forma, não teríamos uma componente Y, então não teríamos um valor de campo naquela posição. Muito obrigado por tudo.